Já parou para pensar que as nossas escolhas individuais moldam o mundo em que vivemos? Muita gente associa o existencialismo só àquela angústia de procurar um sentido para a vida. Mas essa filosofia tem uma dimensão política e social poderosa. Hoje, vamos mergulhar na ética e na política existencialista, para entender como a nossa liberdade está diretamente ligada à responsabilidade que temos uns com os outros. O ponto de partida do existencialismo é uma ideia revolucionária. A existência precede a essência. Isso quer dizer que não nascemos com um propósito definido ou uma natureza fixa. Nós somos livres e, através das nossas escolhas, criamos quem somos e os valores que guiam a sociedade. Mas atenção! Isso não significa que vale tudo. Pelo contrário! Se não existe um manual de regras vindo dos céus ou da natureza, a responsabilidade por cada ato nosso se torna gigantesca. Cada escolha que fazemos não afeta só a nossa vida, mas ajuda a construir um mundo para todos. A gente não escolhe em um vácuo. Claro, somos seres situados, ou seja, nossa liberdade acontece dentro de um contexto histórico, social e cultural. Simone de Beauvoir chama isso de ética da ambiguidade. Nós somos ao mesmo tempo livres para criar nosso projeto de vida, mas também somos parte de um mundo compartilhado. A minha liberdade só é plena se a liberdade do outro também for respeitada. É um equilíbrio constante. A ambiguidade não é um defeito, é a própria condição humana. Somos ao mesmo tempo sujeitos que agem e objetos que são afetados pelas ações dos outros. Aqui entra um conceito-chave de Jean-Paul Sartre: a má-fé. A má-fé é uma espécie de auto-engano. É quando a gente finge que não é livre para escolher, se escondendo atrás de desculpas, como "eu sou assim mesmo", ou "sempre foi feito desse jeito". Politcomment. A má-fé é perigosíssima, porque ela serve para justificar e manter estruturas de opressão. Quando uma sociedade diz que certos grupos são naturalmente inferiores, ou que certas injustiças são inevitáveis, ela está agindo de má-fé para não assumir a responsabilidade de mudar. Superar a má-fé exige coragem, exige olhar para as regras e tradições e perguntar: isso ainda faz sentido? Isso é justo? Ser autêntico, para o existencialista, não é só ser fiel a si mesmo no privado, é ter a honestidade pública de questionar, debater e estar aberto a mudar de ideia. É isso que permite a transformação social. Então, qual é a política que nasce disso? Não é uma política que busca verdades absolutas ou que impõe um modelo único de sociedade. É uma política construída no diálogo, no conflito de ideias e nos acordos que fazemos uns com os outros. E aqui, o engajamento é fundamental. Sartre dizia que como cada escolha nossa projeta um tipo de mundo, a indiferença não existe. Ficar neutro ou se dizer apolítico já é uma escolha política. Geralmente, é uma escolha que, por MF, acaba apoiando o estado atual das coisas, com todas as suas injustiças. Engajar-se, portanto, é assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas e decidir, conscientemente, que queremos um mundo com mais justiça e dignidade para todos. É tomar uma posição, sabendo que não existe neutralidade na história. E como ficam os direitos humanos nessa história? O existencialismo não acredita em direitos universais vindos de uma essência humana, mas pode defender universais práticos, ou seja, direitos que nós como sociedade construímos e escolhemos historicamente para proteger a dignidade e a liberdade de cada pessoa. Esses direitos não são dogmas, são pactos que precisam ser constantemente revisados e aprimorados, especialmente para incluir as vozes que foram silenciadas. A responsabilidade aqui é manter as portas abertas para a crítica e para a mudança. Isso nos leva à justiça social. Não adianta só ter boa vontade individual se as estruturas da sociedade são desiguais. A liberdade de escolha de uma pessoa que nasce em condições de extrema pobreza é muito diferente da liberdade de alguém que nasce com todos os privilégios. Por isso, a autenticidade existencialista exige ação política para desmontar essas barreiras. O objetivo não é criar uma sociedade onde todos sejam iguais, mas sim
Uma sociedade que combata as opressões e amplie as condições para que cada pessoa possa construir seu próprio projeto de vida. Simone de Beauvoir, em seu livro O Segundo Sexo, fez exatamente isso. Ela mostrou como a ideia do feminino não é algo natural, mas uma construção social que, historicamente, oprimiu as mulheres. A luta feminista, nesse sentido, é um exemplo perfeito de engajamento existencialista. É a luta para que as mulheres possam se definir por suas próprias escolhas, e não por um papel imposto. Claro que agir no mundo real é complexo. Muitas vezes, as decisões são difíceis e envolvem perdas. Não existe uma escolha pura que vai agradar todo mundo e resolver tudo magicamente. A política existencialista é madura. Ela aceita que às vezes é preciso escolher o mal menor, lidar com consequências inesperadas e, mesmo assim, se manter fiel aos princípios que escolhemos. Em vez de buscar uma perfeição inatingível, ela aposta na transparência, na responsabilização e na capacidade de admitir erros e corrigir o rumo. As virtudes que o existencialismo mais valoriza são a coragem, a lucidez, a honestidade e a solidariedade. Coragem para fazer escolhas e arcar com elas. Lucidez para enxergar a realidade como ela é, sem ilusões. Honestidade para não cair no auto-engano da má-fé. E solidariedade para entender que a minha liberdade depende da liberdade de todos. Essas virtudes não nascem com a gente. Elas são construídas no dia a dia, pela prática. Muitos criticam o existencialismo por não oferecer um programa de governo pronto, mas a sua grande força está justamente aí, na recusa de fórmulas mágicas e na defesa de um processo contínuo de construção. Essa filosofia nos dá uma bússola, não um mapa. Ela nos orienta a criar políticas de inclusão, a proteger as liberdades e a combater a discriminação, sempre baseados em argumentos públicos e escolhas conscientes. Na UEM Dogmas, em tempos de tanta polarização e fake news, a mensagem existencialista é mais atual do que nunca. Ela nos lembra que o mundo, as leis e as instituições são criações humanas. E se fomos nós que criamos, nós também podemos criticar, reformar e melhorar. A liberdade não é um conceito abstrato. É uma prática diária que exige coragem, responsabilidade e cuidado com o outro. Assumir nossa parte na autoria do mundo, reconhecer a complexidade das nossas decisões e estar sempre abertos ao diálogo. Esse é o desafio. O engajamento existencial não é um ato de heroísmo isolado, mas o trabalho constante, que dá sentido e dignidade à nossa vida em comum. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessas ideias, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também se interessa por filosofia e política. Proxima.